하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘 귀한 하루를 저희에게 또 허락해 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido um dia tão precioso. 하나님의 구원의 은혜를 입은 저희들 오늘 함께 모였습니다. Nós que recebemos a salvação da graça do Senhor, nós estamos reunidos diante do Senhor. 이 시간에도 아버지 하나님께서 친히 이 가운데 함께하여 주시옵소서. Nesse momento também o Senhor Deus Pai possa estar no meio de nós. 저희에게 필요한 말씀을 가르쳐 주시옵소서. E que o Senhor Deus nos ensine a palavra necessária. 하나님께서 저희에게 필요한 은혜를 또 이 시간 허락해 주시옵소서. Que o Senhor Deus permita a graça para este momento. 하나님의 말씀 앞에 저희들 더욱 겸손히 마음 문을 열고 말씀을 들을 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor permita para que nós possamos abrir o nosso coração de forma humilde para a sua palavra e ouvi-la, e obedecê-la. 저희는 너무나 연약하여 하나님의 뜻대로 살지 못할 때가 많습니다. Existem muitos momentos que nós somos fracos e não conseguimos viver conforme a vontade do Senhor Deus. 하나님께서 저희의 연약함을 도와주시고 항상 지켜주시기를 원합니다. Que o Senhor Deus possa nos ajudar em nossas fraquezas, que o Senhor sempre possa nos proteger. 오늘도 저희에게 필요한 말씀을 허락해 주시옵소서. Que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária para hoje também. 하나님의 말씀을 마음에 새기고 또 순종할 수 있는 마음도 주시옵소서. Que o Senhor Deus nos permita o coração para que possamos ouvir e possamos obedecer a sua palavra. 오늘 함께하지 못한 형제 자매들 어디에 있든지 주님 또한 지켜주시옵소서. Que o Senhor Deus nos permita, para todos os irmãos também, que onde quer que eles estejam, a sua graça. 다음에는 꼭 이 주일날 함께 모일 수 있도록 도와주시옵소서. Para que na próxima vez, neste domingo, todos possam estar reunidos. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos procurar Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 1 até 8. Versículo 1. Mateus capítulo 12, versículo 1 até 8. Então eu irei ler. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam em culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis aos inocentes, porque o Filho do Homem até o sábado é Senhor. 오늘 예수님께서 이 안식일의 의미에 대해서 가르쳐 주신 것을 배우려고 합니다. Então hoje nós pretendemos aprender sobre o que é o sábado que o Senhor ensinou. 여기 12장에 보면 안식일 날 제자들이 곡식을 잘라 먹는 일을 하죠. Então, se nós olharmos aqui no no capítulo 12, versículo 1 em diante, nós podemos ver que os discípulos eles escolheram espigas para comer. 그리고 또 이제 거기 12장 10절 이제 그 이하에 보면 안식일 날 예수님이 또 병을 고쳐주는 일을 하십니다. E a partir do versículo 10 em diante, nós podemos ver que o Senhor Jesus ele curou a doença num sábado. 예수님께서 일부러 안식일 날 이렇게
일을 하시는 걸 유대인들이 보는 앞에서 하신 거예요. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus ele fez trabalhos na frente dos judeus para verem no dia do sábado. 예, 진짜 안식일의 의미가 무엇인지를 주님이 가르쳐 주시기 위해서 이렇게 하신 겁니다. Então quer dizer que o Senhor ele fez dessa maneira para mostrar o que é o verdadeiro sábado. 8절에 versículo 8, o Senhor Jesus disse, porque o filho do homem até do sábado é Senhor. 예수님이 바로 이 안식일의 주인이라고 말씀하셔요. Então quer dizer que o Senhor ele disse que ele é o Senhor do sábado. 그러니까 이 안식일을 우리에게 주신 이유는 진정한 안식을 하나님께서 진짜 안식이 무엇인지를 우리에게 가르쳐 주시기 위해서 이 안식일을 주신 겁니다. Então, o Senhor Deus ele nos permitiu o sábado para nos ensinar o que é o verdadeiro sábado. 예수님이 안식일의 주인이라는 것은 안식일을 지키는 것이 그림자라면 그림자가 가리키는 진짜는 바로 예수 그리스도시라는 겁니다. Então o que isso quer dizer? Que quando nós estamos guardando o sábado é uma sombra, é uma imagem que vem do Senhor Jesus, que ele é o próprio sábado. 예수님은 우리에게 진정한 안식을 주셨죠. Então quer dizer que o Senhor Jesus foi aquele que nos permitiu o verdadeiro sábado. 구약 시대에 매주 안식일을 지키는 것을 통해서 예수님께서 우리에게 진정한 안식을 주실 것을 하나님이 미리 가르쳐 주신 Então 겁니다. nós podemos ver através do Antigo Testamento o Senhor permitiu o sábado para nos ensinar o que seria o verdadeiro sábado. 여기 이제 예수님의 제자들이 곡식을 잘라 먹으니까 바리새인들이 그걸 보고 왜 안식일에 일을 하냐라고 책망을 합니다. 2절에. Então nós podemos ver aqui no versículo 2, quando os discípulos eles estavam colhendo espigas para comerem, os fariseus eles começaram a repreender o Senhor Jesus, dizendo que por que os discípulos eles estavam trabalhando no sábado. 그런데 사실 이 바리새인들은 성경의 근거에서 이렇게 말하는 것이 아니라 조상들로부터 내려오던 그 가르침과 그 전통 그것을 근거해서 이건 안식일을 어긴 거라고 지금 말하고 있는 겁니다. Então o que os fariseus eles estão dizendo sobre este sábado? Eles estão dizendo que os discípulos eles estão descumprindo o sábado que foi passado como tradição desde o seu antepassado até hoje. 그 곡식을 이렇게 잘라 먹는 걸 막 타작하는 거, 추수하는 그거라고 랍비들이 그렇게 해석을 했거든요. Então, porque os rabis naquele tempo eles interpretavam de que se você colhe qualquer coisa, você faz o corte ou qualquer trabalho braçal que você fizesse no dia do sábado era um trabalho. 그런데 예수님은 어떤 유대인들의 전통의 근거에서 말씀하시지 않고 성경에 어떻게 말하고 있는지를 예수님은 말씀하십니다. Mas o que o Senhor Jesus ele está dizendo? Ele não está dizendo sobre através da interpretação ou entendimento tradicional deles. O Senhor ele está falando sobre a prova que está na Bíblia. 3절 끝에 보시면 Nós olhamos no fim do versículo 3. 예수님이 다윗이 함께한 자들이 시장할 때 배고플 때 한 일을 너희가 읽지 못하였느냐? 너희가 그 성경을 읽어보지 못했느냐라고 물으시죠. O que o Senhor Jesus está perguntando aos fariseus? Ele está perguntando: não tendes lido o que fez Davi? 그 다음에 여기 5절에도 보면 안식일에 제사장들이 성전에서 안식을 범해도 일을 해도 죄가 없음을 너희가 율법에서 읽지 못하였느냐? E no versículo 5, mesmo sendo sábado, os sacerdotes no templo violavam o sábado porque trabalhavam. Então, vocês não viram isso na Bíblia? 바리새인들은 옛날부터 전해 내려오는 전통으로 이건 안식일을 범하는 것이라고 말하고 있지만 예수님은 너희가 성경을 안 읽어봤냐? 성경을 가지고 얘기하십니다. Então, os fariseus eles estão questionando o Senhor Jesus através da tradição que eles tinham. Mas o que o Senhor Jesus ele está respondendo através da Bíblia, perguntando se eles não haviam lido. 바리새인들은 사람들이 가르쳐준 계명, 사람들이 어떤 전통 그걸 가지고 얘기를 하지만 예수님은 성경에 이렇게 돼 있지 않냐, 성경을 읽어보지 않느냐, 성경을 말씀하십니다. Então os fariseus eles estão perguntando ao Senhor Jesus sobre a tradição deles, mas o Senhor está respondendo em: vocês não leram a Bíblia, vocês não viram como é feito e como foi feito antes na Bíblia? 지금도요, 많은 사람들이 하나님을 알고 이렇게 하는 것을 성경을 통해서 아는 것이 아니라
브라질 옛날부터 내려오는 어떤 전통을 가지고 말을 해요. Então hoje em dia também nós podemos ver, muitas pessoas elas não acreditam no Senhor Deus através da Bíblia em si, elas acreditam através da tradição que veio sendo passada aqui no Brasil desde os tempos antigos. 나는 천국 갈 수 있습니다라고 말해요. Então muitas pessoas elas podem dizer, eu posso ir para o céu. 성경을 통해서 구원 받았어요라고 물어보면 성경을 통해서 구원 받아서 천국 갈 수 있다고 말한 게 아니라 나는 태어날 때부터 교회 다녔고 침례 받았어요 이렇게 말합니다. Então se eu perguntar, você recebeu a salvação através da palavra da Bíblia? As pessoas elas não falam que sim. As pessoas elas vão dizer, não, eu vou para o céu porque desde criança eu frequentei a igreja, eu recebi o batismo, eu fiz isso ou aquilo. 그러니까 성경을 읽어본 적은 없어요. Então, mas ele nunca leu a Bíblia. 성경을 통해서 구원받은 것이 아니라 그냥 사람들로부터 전해 내려오는 그걸 듣고 나는 하나님 믿는 거고 난 천국 갈 수 있어 이렇게 말하는 겁니다. Então ele não recebeu a salvação através da Bíblia. O que ele pode afirmar é que não, é porque pelo que eu vi, pelo que eu vivenciei desde antes da minha família também, é por isso que eu posso ir para o céu. 이제 한 열흘 뒤면 성탄절이잖아요. Então, depois de uns 10 dias nós vamos ter o Natal, não é? 근데 그날 많은 사람들은 그날 예수님이 태어난 날이죠. Então as pessoas elas falam, o Natal é o dia onde o Senhor Jesus nasceu. 그래서 쇼핑이나 막 이런 데 가보면요. 지금 막 예수님 모양을 만들어 놓고 막 예수님 마구간을 예쁘게 만들어 놓고 막 예수님 태어난 걸 막 축하합니다. E se formos ao shopping ou qualquer outro lugar, está tudo enfeitado, colocam como se fosse um estábulo onde está o Senhor Jesus. Eles criam vários formatos. 오늘 12월 25일 날 예수님이 태어난 날이에요. Eles enfeitam e começam a parabenizar dizendo, dia 25 de dezembro o Senhor Jesus nasceu. 근데 성경 어디를 읽어봐도 예수님이 태어난 날짜가 안 나와요. Então, mas se nós olharmos a Bíblia em qualquer lugar que seja, não aparece o dia exato quando o Senhor Jesus nasceu. 예수님이 금요일 날 죽으시고 일요일 날 부활하신 것은 성경에 분명히 기록돼 있어요. Então na Bíblia está escrito exatamente que o Senhor Jesus ele morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. 그런데 태어난 날은 전혀 기록돼 있지 않습니다. Mas o dia do nascimento do Senhor Jesus não está registrado em lugar algum. 그런데 중요한 건 성경에 예수님이 태어날 때 목동들이 바깥에서 양을 치고 있었다라고 보면 12월 달은 결코 될 수가 없습니다. E se nós olharmos a Bíblia, quando o Senhor Jesus nasceu, haviam pastores no campo, pastoreando as suas ovelhas e apacentando as suas ovelhas, e isso jamais pode acontecer nessa época do ano. 그럼 브라질은 12월 달이 별로 춥지 않잖아요. No Brasil, dezembro não é tão frio assim. 그런데 북반구 쪽, 그 이스라엘은요, 12월 달에 굉장히 춥습니다. Mas lá para o Oriente Médio e para a terra de Israel é muito frio no dezembro. 밤에 양들을 바깥에 뒀다가요 다 얼어 죽어요. E se deixar as ovelhas de noite no deserto, todas elas morrem congeladas. 12월 달에 예수님이 태어난 게 아닌 거예요. Porque o Senhor Jesus não nasceu no dezembro. 성경에 예수님이 태어난 날짜를 말씀하고 있지 않습니다. Então na Bíblia em lugar algum fala que o Senhor Jesus nasceu em dezembro. 그런데 우리는 그냥 옛날부터 전해져 내려오니까 12월 25일 날 예수님이 태어난 날이라고 막 말하죠. Então nós já que ouvimos isso desde antes que dezembro era o dia 25 de dezembro era o nascimento do Senhor Jesus, então nós falamos o nascimento do Senhor Jesus. 그리고 그날 예수님을 기억하는 것이 아니라 가족끼리 행복한 시간 보내고 연인끼리 행복한 시간 보내고 술 마시고 클럽 가서 놀고 죄 짓는 데 많은 시간을 씁니다. Então quer dizer que as pessoas elas não gastam esse tempo de dezembro, dia 25, para tentar celebrar o Senhor Jesus, mesmo que eles tenham isso na cabeça. Eles preferem passar o tempo com a família, passar o tempo com o seu amado, ou estarem embriagados, ou estarem curtindo o dia. 예수님은 없어요. Então não existe Senhor Jesus. 이 세상에서 술이 가장 많이 팔리는 날이 12월 24일 밤이에요. Então o dia onde é vendido mais bebidas alcoólicas, a quantidade que é vendida é no dia 24 de noite de dezembro. 가장 많이 죄 짓는 날이 바로 예수님이 태어났다고 말하는 그날 사람들이 가장 죄를 많이 짓습니다. E dos dias que as pessoas mais pecam é o dia que se diz que eles celebram o nascimento do Senhor Jesus. 예수님이 이 세상에 오신 것은 분명합니다. Então é exato que o Senhor Jesus tenha vindo a este mundo. 그런데 많은 사람들은 이 세상에 오신 예수님을 자기 마음속에 받아들이지 않아요. Mas muitas pessoas não conseguem receber o Senhor Jesus que veio a este mundo no seu coração. 기쁘다 구주 오셨네 만 백성 맞으라 막 찬양을 막 해요. Eles cantam bastante sobre celebrando a vinda do Senhor Jesus. 그런데 마음속에는 영접하지 않아요. Mas dentro do coração eles não recebem. 예수님이 이 세상에 오셨을 때
아무도 자기 집을 열어서 그 예수님이 태어날 때 그 태어나는 예수님을 아무도 받아주지 않았잖아요. Quando o Senhor Jesus nasceu, não houve nenhuma pessoa no mundo que tenha recebido o Senhor Jesus, aberto a porta das suas casas. 사람들 아무도 예수님을 받아주지 않았기 때문에 짐승의 마굿간에서 그 짐승 구유에서 예수님이 태어나셨잖아요. Já que nenhuma pessoa recebeu o Senhor Jesus ele nasceu num estábulo. 지금도 똑같습니다. É a mesma coisa. 예수님은 사람의 마음속에 들어가기를 원하셔요. O Senhor Jesus ele deseja entrar no coração das pessoas. 그런데 마음문을 열지 않습니다. Então, mas as pessoas não abrem o coração. 저는 더 죄 지을 거예요. As pessoas falam, eu vou pecar mais ainda. 저는 지금 행복합니다. Eu estou muito feliz agora. 예수님 들어올 공간이 없어요. Não tem espaço para Jesus entrar aqui no coração. 예수님을 영접한 적이 없습니다. Nunca receberam o Senhor Jesus na vida. 그런데 말로는 예수님 사랑해요, 하나님 사랑해요 말합니다. Então, pela boca eles falam, Senhor Jesus eu amo, Senhor Jesus eu recebo. 그러면서 담배 펴요. Mas então eles vão e fumam. 예수님 사랑해요. Eles falam, Jesus eu amo, então lá fumam. 하나님 사랑합니다. 술 마시고. Eles falam, Senhor Deus eu te amo, estão ali Graças a embriagados. Deus 말하면서 마약하고. Eles falam, graças a Deus estão se drogando. 말만 하는 거예요, 말만. Então, é somente pelas palavras. 한 번도 예수님의 사랑을 깨달은 적이 없는 겁니다. Quer dizer que em nenhuma ocasião eles compreenderam sobre o Senhor Deus. 여러분의 낫다운은 언제입니까? Então qual é o Natal de vocês? 언제 예수님이 여러분 마음속에 오셨어요? Quando que o Senhor Jesus entrou no coração de vocês? 여러분 12월 25일은 낫다우가 아닙니다. Dia 25 de dezembro não é Natal. 로마 시대 때 태양신을 섬기던 날이었어요. Então era o tempo do dia da celebração de Apolo em Roma. 우상 섬기던 날이 예수님 태어난 날로 바뀌었습니다. O dia que eles celebravam um ídolo se tornou a data de nascimento do Senhor Jesus. 그건 진짜 낫다우가 아니에요. Esse não é o verdadeiro Natal. 예수님이 내 마음속에 들어오신 날, 그 날이 진짜 낫다우입니다. O dia que o Senhor Jesus entrou para dentro do meu coração é o verdadeiro Natal. 언제 예수님 구원받으셨어요? Quando que o Senhor Jesus... 언제 여러분들이 구원받았습니까? Quando é que vocês receberam a salvação? 언제 예수님이 여러분 마음속에 들어오셨어요? Quando é que o Senhor Jesus entrou no coração de 언제 vocês? 예수님이 나의 죄를 다 십자가에서 사해 주셨다는 그 사실을 언제 믿었습니까? Quando é que vocês acreditaram que o Senhor Jesus apagou todo o pecado de vocês na cruz? 성경을 모르기 때문에 이런 오해가 생기는 겁니다. Então, já que não conhecem a Bíblia, tem essas confusões. 하나님을 사랑한다고 하지만 성경은 읽지 않습니다. Então, as pessoas dizem, eu amo a Deus, mas não leem a Bíblia. 하나님 뜻에 순종한다고 말하지만 성경은 읽지 않아요. Eles dizem, eu obedeço a palavra de Deus, mas eles não leem a Bíblia. 그 말이 거짓말이에요. Quer dizer que isso é mentira. 여러분, 이 바리새인들도 똑같은 잘못을 지금 범하고 있는 겁니다. Então, quer dizer que os fariseus eles estão cometendo o mesmo pecado. 성경에서 안식일에 대해서 어떻게 말하고 있는지 성경을 통해서 확인한 것이 아니라 랍비들이 가르쳐준 전통으로 유전으로 이 안식일을 생각하는 거예요. Quer dizer que eles não aprenderam sobre o sábado através da Bíblia, eles aprenderam de forma hereditária, algo que vem do seu antepassado. 여러분, 그런데 예수님은 분명히 뭐라고 말씀하시냐면 하나님의 성전 안에서 일하는 것은 죄가 되지 않는다라고 말씀하시잖아요. Então quer dizer que o que o Senhor Jesus ele está dizendo? Quando você trabalha dentro do templo como sacerdote no versículo 5, isso não se torna culpa. 그래서 다윗과 그 함께한 자들이 성전에서 제사장밖에 못 먹는 그 음식을 먹었어도 그걸 하나님이 벌하지 않았다 그거예요. É por isso que mesmo que Davi e os seus companheiros, quando eles entraram para dentro do santuário e comeram aquele pão que era permitido, que era lícito para os sacerdotes, o Senhor Deus não os culpou. 그리고 안식일 날 제사장들이 성전 안에서 제사 지내는 일을 해도 그게 안식일을 범하는 것이 아니다. 성경에 그렇게 돼 있지 않냐 그러고. E o Senhor ele está falando, não está escrito na Bíblia que os sacerdotes eles trabalham no templo no dia de sábado e isso não é e eles violam esse dia do sábado? 왜냐하면 안식일보다 더 큰 것이 성전이거든요. Porque existe algo que é muito maior do que o sábado, que é o templo. 그런데 안식일보다 성전이 더 크기 때문에 성전에서 일을 하는 것이 죄가 되지 않는다 말씀하셨어요. Já que o templo é considerado muito maior diante do Senhor Deus do que o próprio sábado, é por isso que não se torna pecado você fazer o trabalho dentro do 그런데 6절에 성전보다 더 큰 이가 여기 있다 말씀하셨어요. Mas no versículo 6 o Senhor Jesus está dizendo, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. 예수님이십니다. Quer dizer que é o próprio Senhor Jesus. 예수님은 성전보다 더 큰 사람. O Senhor Jesus é alguém muito maior do que o templo. 그러니까 성전에서 일을 해도 안식일을 어기는 것이 아닌 것처럼
예수님을 성전보다 더 큰 예수님을 섬기기 위해서 곡식을 잘라 먹어도 그게 죄가 되지 않는다는 겁니다. Então quer dizer que mesmo que você, quando você está com fome, você precisa cortar essa espiga para comer, ou você está fazendo algum trabalho, e se você está com esse Senhor que é maior do que o sábado, então não tem problema algum. 예수님을 하나님이신 그 예수님을 섬기기 위해서 일하는 것이 안식일을 범하는 것이 아니라고 예수님은 분명히 Então o 말씀하십니다. Senhor Jesus ele está dizendo de forma exata que se você trabalha por aquele que é maior do que o próprio templo, maior que o sábado, então você não está pecando. 여러분, vamos procurar capítulo 12, versículo 41. 41. 여기 보면 예수님께서 요나를 말씀하시면서 요나보다 더 큰 이가 여기 있다 그랬습니다. Então se olharmos no versículo 41, o Senhor ele disse falando sobre Jonas, ele falou existe alguém que é muito maior que Jonas aqui. 42절에는 솔로몬보다 더 큰 이가 여기 있다. Então versículo 42, o Senhor ele fala, e eis que está aqui quem é mais do que o Salomão. 예수님은 요나보다 더 크고 솔로몬보다 더 크고 성전보다 더 크신 분이잖아요. O Senhor Jesus é maior que Jonas, o Senhor Jesus é maior que Salomão, o Senhor Jesus é maior que o próprio templo. 그러니까 성전에서 하나님을 섬기는 것은 안식일 날 성전에서 하나님을 섬기는 것은 죄가 되지 않습니다. Então você servir o Senhor Jesus no templo, realmente não, o Senhor Deus no templo, isso não se torna pecado, isso não viola o sábado. 여러분 구원받은 그리스도인의 몸이 바로 성전이라는 거 아시죠? Então vocês sabem muito bem que o corpo do cristão é o próprio templo do Senhor, não é? 베드로전서 2장에 보면 너희는 왕 같은 제사장들이다 그랬어요. Então primeiro Pedro capítulo 2 ele fala que nós somos sacerdotes reais. 구원받은 그리스도인은 제사장입니다. Então um cristão que recebeu a salvação, ele é um sacerdote. 그리고 고린도전서 6장에 보면 구원받은 성도의 몸은 하나님의 성전인 것을 너희가 알지 못하느냐 E em 그랬습니다. 1 Coríntios capítulo 6 ele fala, vós não sabeis que sois templo de Cristo? Templo de Deus, perdão. 그러니까 구원받은 그리스도인은 제사장이면서 하나님의 성전인 거예요. Então quer dizer que o cristão que recebeu a salvação, ele é tanto sacerdote do Senhor Deus como o templo. 그리스도인의 몸은 하나님의 Quer 성전입니다. dizer que o corpo do cristão é ser o templo do Senhor Deus. 왜냐하면 우리 안에 구원받은 그리스도인 안에는 하나님이 계시기 때문에. Porque dentro de nós que recebemos a salvação, quem está presente? O Senhor Deus. 그러니까 구원받은 그리스도인이 이게 성전이기 때문에 이 몸으로 하나님을 섬기는 일을 해도 안식일날 일을 해도 그것이 죄가 되지 않는다는 거예요. Então quer dizer que mesmo que você trabalhe no sábado, você faça algum trabalho pelo seu corpo, se o seu corpo você recebeu a salvação, então quer dizer que isso não está descumprindo o sábado. 그래서 더 이상 구원받은 그리스도인에게는 안식일이 의미가 없습니다. É por isso que para um cristão que recebeu a salvação, o dia do sábado já não tem sentido algum. 그래서 예수님이 부활하시고 난 뒤에는 유대인들도 구원받으면 안식일을 지키는 것이 아니라 예수님이 부활하신 주일날 함께 모이고 주일을 지켰어요. É por isso que os judeus também, que quando eles receberam a salvação, eles não guardaram o sábado, que era o dia que eles guardavam tradicionalmente. E eles começaram a servir o dia de domingo, que era o dia da ressurreição do Senhor Jesus. 왜냐하면 예수님이 십자가에서 모든 율법을 완성하시고 율법을 끝내셨잖아요. Porque naquele tempo, no dia de domingo, quer dizer que foi o tempo onde o Senhor Jesus ele venceu toda a lei, ele acabou com toda a lei. 율법으로부터 우리를 죄인이라고 정하는 그 율법으로부터 우리를 자유롭게 해주신 거예요. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor ele nos libertou de uma lei que nos condenava como pecadores. 다시 그런데 구원받은 그리스도인이 다시 율법으로 돌아가서 율법을 지키는 것은 예수님이 하신 일을 무시하는 겁니다. Então, mas o cristão, ele estar novamente tentando voltar para a lei, tentar guardar a lei, quer dizer que ele está desprezando o feito do Senhor Jesus. 그래서 바울 사도는 성경 여러 곳에서 그리스도인이 다시 율법으로 돌아가는 것을 이건 잘못된 거라고 여러 번 말씀하셨죠. É por isso que o Senhor Jesus ele disse diversas e diversas vezes que está errado você tentar tornar para a lei. 골로센시스 2장 Colossenses capítulo 2, 골로새서 2장 14절 versículo 14, 부터 16절까지 14절부터 16절까지 같이 읽겠습니다. versículo 14 ao 16, vamos ler todos juntos. Colossenses
capítulo 2, capítulo 14 até 16. Procurou? Colossenses capítulo 2, versículo 14 ao 16. 내가 골로새서를 잘 못 찾으면요. 하나님 앞에 회개해야 돼요. Então, se eu não consigo achar muito bem a palavra de Colossenses, eu tenho que me arrepender diante de 아, Deus. 내가 성경을 안 읽고 있구나. Ah, realmente eu não estou lendo a Bíblia. 골로새서 2장 14절부터 16절까지 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos a partir do Colossenses capítulo 2, versículo 14 ao 16. 2. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e desponjando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. 자, 여기 보면 14절에 우리를 거스리고 우리를 대적하는 의문에 쓴 증서, 그게 바로 율법이에요, 율법. Então aqui ele fala que o riscado da cédula que era contra nós nas suas ordenanças, isso quer dizer que era a lei que o Senhor Deus havia nos permitido. 많은 사람들을 죄인이라고 지적하고 지옥으로 끌고 가는 그 율법을 예수님이 십자가에서 도말하셨다 그랬습니다. Então quer dizer que o Senhor Jesus, ele pegou esta lei que condenava, que culpava o homem por ser pecador, o Senhor Jesus levou isto e cravou na cruz. 그 율법을 예수님이 십자가에 못 박아 버렸습니다. Aqui o Senhor Jesus ele está dizendo que ele cravou na cruz esta lei. 십자가에서 예수님이 승리하셨습니다. Quer dizer que o Senhor Jesus venceu na cruz. 그래서 예수님의 그 십자가의 은혜를 받아들인 사람은 이제 더 이상 율법을 쫓아가면 안 돼요. É por isso que quem venceu agora, quem acredita nesse feito do Senhor Jesus, ele não pode mais seguir essa lei. 그래서 16절에 그러므로 먹고 마시는 거 막 율법에 보면 이건 먹어도 되고 이건 먹어도 안 되고 막 여러 가지를 정해놨잖아요. Você lembra do 율법에. versículo 16, ele fala que foi definido na lei, você não pode comer aquilo, você não pode beber isso ou aquilo. 그리고 무슨 절, 유월절, 무슨 절, 뭐 여러 가지 절기를 정해놨잖아요. E ele já definiu vários dias de celebrar, quais dias deve ser guardado ou não. 그리고 안식일을 지키라고 E 정해놨잖아요. também foi definido você guardar o dia do sábado. 그런데 이제 그리스도인은 그 모든 것으로부터 해방되었다. Então, mas quer dizer que agora o cristão ele foi liberto dessas coisas. 그러니까 누가 너희들 뭐 돼지고기 먹는다고 너희를 욕하거나 안식일을 어긴다고 너희를 욕하거나 그렇게 할 수 없다. 분명 그렇게 욕할 수 없다. 어겼다고 너희들 욕해서는 안 된다라고 Então 말씀하십니다. agora aqui ele está dizendo que agora os cristãos eles não podem mais ser julgados, eles não podem mais ser condenados por estarem comendo carne de porco, por estarem fazendo aquilo ou isso. 누구든지 너희를 편론하지 못하게 하라 Então quer dizer 그랬습니다. que o Senhor ele disse, portanto, ninguém vos julgue. 그런데 이 갈라디아 그 교인들 중에요. 갈라디아 교회에 다시 율법을 지켜야 된다. 이런 잘못된 교리가 갈라디아 교회에 들어온 거예요. E na igreja de Gálatas haviam vários pensamentos que entraram novamente através dos irmãos de que nós precisamos guardar a lei novamente. 그래서 구원받은 성도들 중에도 다시 율법을 막 지키고 안식일을 지키고 이런 사람들이 갈라디아 교회에 생기기 시작했습니다. Então quer dizer que começaram a surgir várias pessoas que guardavam o dia de sábado, guardavam a lei na igreja de Gálatas. 그래서 바울 사도가 그 갈라디아 교회에 보낸 편지를 좀 이렇게 É por 보겠습니다. isso que agora vamos ver a carta que o apóstolo Paulo enviou para a igreja de Gálatas. 갈라디아서 4장 9절. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Gálatas capítulo 4 versículo 9. Gálatas capítulo 4 versículo 9 até 11. Eu vou ler. Mas agora, conhecendo a Deus ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Guardai dias e meses e tempos e anos, recede vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. 여기 보면요. 왜 너희들을 율법으로부터 해방시켜줬더니 왜 다시 천한 초등학문 왜 다시 율법으로 돌아가서 율법의 종이 되려고 하냐? 사도 바울이 책망하잖아요. Então aqui agora o apóstolo Paulo, ele está repreendendo aí os irmãos da igreja de Gálatas, falando, por que vocês
que já foram libertos dessas datas, dessa lei, dessa decisão, por que vocês estão querendo retornar novamente para isso? 여기 날 여기 날을 지킨다 이렇게 guardar 지하 이 지하가 바로 안식일을 말하는 Então, 거예요. guardar os dias, ele está falando sobre o sábado também. 왜 안식일을 지키냐? Então, por que você está tentando guardar o dia de sábado? 내가 전한 예수 그리스도의 복음이 헛된 것이 되었다 두려워한다 그랬습니다. Então, o que o Senhor ele está falando logo depois? Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. 여러분 우리가 다시 율법을 지키고 안식일을 지키고 이렇게 하는 건요. 예수님이 하신 일을 무시하는 겁니다. Então, eu tentar guardar o dia de sábado, eu estou desprezando o trabalho feito por Senhor Jesus. 예를 들어서 자기 자식이 강도에게 잡혀갔다고 해봅시다. Então vamos pensar que o filho de vocês foram raptados por um ladrão. 뭐 영화에 딸이 나쁜 놈들에게 잡혀갔는데 아버지가 그 딸을 찾기 위해서 막 가는 거 그런 영화 있잖아요. Então tem vários filmes que mostram a filha sendo sequestrada e o pai vai atrás para tentar salvá-la, não é? 네. 그래가지고 아빠가 막 목숨을 걸고 그 강도들과 싸워가지고 그 딸을 다 건져왔다고 해봐요. Então vamos pensar que o pai ele deu toda a sua vida e ele foi para recuperar, restaurar a vida de sua filha. 그 딸을 다 왔는데 그 딸이 처음에는 아빠 감사해요. 저를 구해 주셔서 고맙습니다. 이렇게 말을 했어요. Então primeiro quando o pai chegou e conseguiu resgatar a filha diz: "Ah, pai, muito obrigado, você veio me salvar." 근데 다시 그 강도들이 그립다고 다시 그 강도한테 돌아갈 수 있어요, 딸이? A filha ela pode por acaso falar: "Ah, eu estou sentindo saudades daqueles malfeitores, eu vou voltar para eles." Ela volta, isso está certo? 만약에요, 그 강도들을 그리워하면서 다시 돌아간다면 아버지가 목숨을 걸고 구해왔는데 아버지가 얼마나 속상하고 아버지가 한 일이 헛일이 되잖아요. 그러면. Se ela sente falta dos sequestradores e volta para eles, então todo o trabalho que o pai fez, se esforçou para resgatar a sua filha, foi em vão. 아버지는 딸을 구하기 위해서 목숨을 걸고 그 딸의 죽을 그 목숨을 건져왔더니 다시 돌아가는 거예요, 거기로. Então o pai apostou a sua vida para resgatar a sua filha e foi para salvar aquela vida tão coitada da sua filha, mas a filha agora está voltando novamente para lá. 율법으로 인해서 죄인으로 정함을 받고 율법 때문에 지옥 갈 뻔했잖아요. Então, através da lei nós fomos considerados pecadores. Através da lei nós iríamos para o inferno. 예수님은 이 세상에 계실 때 모든 율법을 다 완전하게 지키셨습니다. Então quer dizer que o Senhor Jesus, quando ele estava nessa terra, ele cumpriu a lei por completo. 그래서 예수님은 완전한 의인이셔요. É por isso que o Senhor Jesus ele é o único justo completo. 그 율법을 완전히 다 지킨 그 의를 우리에게 주신 거예요. Quer dizer que o Senhor Jesus ele permitiu toda essa justiça de ter guardado a lei para nós. 그래서 그리스도인들을 너희는 의인이다라고 말합니다. É por isso que o Senhor ele chama os cristãos de justos. 그리고 우리가 지은 죄는 예수님이 대신 E 가져가시고 todo o pecado que nós havíamos cometido foi passado para o Senhor Jesus. 우리가 지은 죄와 예수님이 지킨 모든 율법을 지킨 그 의를 바꾼 겁니다. Quer dizer que todo o pecado que foi cometido por nós, o pecado e a justiça feita pelo Senhor Jesus foi trocado. 예수님이 그런 일을 하셨는데 어떻게 우리가 다시 율법으로 돌아갈 수가 Então, o Senhor 있겠어요? Jesus ele fez esses grandes trabalhos e como é que nós podemos tentar voltar para a lei? 그래서 구원 받았어도 십계명을 지켜야 천국 갈 수 있다. 구원 받았어도 안식일을 지켜야 천국 갈 수 있다. 구원 받았어도 매일매일 회개해야만 고백해야만 천국 갈 수 있다. 이런 건요. 예수님의 수고를 무시하는 게 되는 겁니다. Então, mas eu começar a falar, eu preciso guardar o dia de sábado, ou eu preciso me esforçar por um trabalho, eu preciso fazer isso ou aquilo, quer dizer que eu estou desprezando todo o esforço feito pelo Senhor Jesus. 예수님이 우리가 그걸 할 수 없다는 걸 알기 때문에 예수님이 다 이루어 놓고 그걸 단지 믿기만 하라고 말씀하시는데 그걸 다시 자기가 율법을 지키려고 하는 건요. 예수님이 하신 일을 믿지 않는 거예요. Então o Senhor Jesus ele se esforçou, ele entregou, sacrificou a sua vida para acabar com essa lei, mas se eu não acredito nisso, eu quero fazer pela minha própria força, meu esforço, então isso está errado. Galatas capítulo 5 versículo 1. Capítulo 5 versículo 1, eu vou ler. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. 여기 다시
다시 종이 되지 말라라고 말씀하셔요. Tá, que ele fala para nós não sermos servos novamente. 우리에게 자유를 주셨으니까 다시 죄의 종이 율법의 종이 되지 말라라고 말씀하시죠. Já que nós agora fomos libertos, não precisamos nos tornar servos dessa lei. 여기 갈라디 교인들 중에 다시 할례를 받고 율법을 지키려는 사람들이 생겼거든요. Porque havia muitos dos irmãos da igreja de Gálatas que falavam: nós precisamos receber a circuncisão, nós precisamos voltar para a lei. 여기 4절에요. 율법 안에서 율법을 지켜서 천국 가려고 하고 의인이 되려고 하는 자는 그리스도의 은혜에서 떨어진 거다 그랬습니다. Se olharmos no versículo 4, o Senhor ele diz: separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei da graça tendes caído. 예수님은 십자가에서 우리에게 진정한 자유를 주셨습니다. Então quer dizer que o Senhor ele nos permitiu a verdadeira liberdade através da cruz. 그런데 많은 사람들이 그 자유를 예수님이 주신 자유를 받아들이지 못해요. Mas muitas pessoas não conseguem receber essa liberdade dada pelo Senhor Jesus. 여러분 거기 7절에 Então, se olharmos no versículo 7, 너희가 다름질을 잘하더니 구원받고 신앙생활을 잘하더니 왜 갑자기 그렇게 멈춰섰냐? 왜 다시 율법으로 돌아가려고 하냐? 누가 그렇게 했냐? 지금 7절에 그렇게 então, 말씀하시죠. se olharmos no versículo 7, o Senhor está dizendo: corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? 누가 그랬냐? Quem fez isso? 갈라디아 교회요. 누군가 들어온 거예요. Quer dizer que alguém entrou dentro da igreja de Gálatas. 구원받았어도 안식일 지켜야 돼. E está dizendo: mesmo que eu tenha recebido a salvação, tem que guardar o dia de sábado. 구원받았어도 할례 받아야만 천국 갈 수 있어. Mesmo você tendo recebido a salvação, você precisa receber a circuncisão para ir para o céu. 구원받았어도 10계명 지켜야 천국 갈 수 있어. Mesmo você tendo recebido a salvação, você precisa guardar os 10 mandamentos para ir para o céu. 구원받았어도 매일매일 그 죄를 하나님께 자백하지 않으면 천국 못 가. Mesmo que você tenha recebido a salvação, se você não confessar os seus pecados todos os dias e pedir o perdão, você não vai para o céu. 너네가 구원받고 잘하더니 누가 그렇게 가르쳤냐 누가? Então o Senhor Jesus está dizendo: vocês fizeram tão bem, mas quem é que ensinou isso para vocês? 8절에 그 권면이 너희를 부르시니 하나님에게서 난 것이 아니다 그랬습니다. Versículo 8: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. 하나님이 말씀하신 게 아니다 Quer dizer que 그거. não advém de Deus. 그럼 누가 말한 겁니까? Então quem é que disse 그건 isso? 마귀의 속임수예요. Isso é uma enganação do diabo. 여러분 마귀는 하나님 말씀에다가 잘못된 걸 섞습니다. Então quer dizer que o diabo ele ensina e mistura coisas que estavam no ensinamento do Senhor. 여러분 마귀는요 마귀의 모습으로 우리에게 나타나지 않아요. O diabo nunca vai aparecer para nós com o formato do diabo. 천사의 모습으로 나타나요. Ele aparece com o formato de anjo. 진짜입니다. Isso é verdade. 마귀는 교회 가지 마 이렇게 말하지 않아요. O diabo nunca vai dizer para você: não vai para a igreja. 야 교회 가. O diabo vai dizer: vai para a igreja. 그런데 구원만 받지 마 이렇게 말해요. Mas só não recebe a salvação. 야 예수님이 우리 죄를 다 사했어 맞아 이렇게 말해요. Então ele vai dizer: é verdade, o Senhor Jesus acabou com todos os nossos pecados. 그런데 안식일은 지켜야 돼. Mas precisa guardar o dia de sábado. 야 예수님이 우리 죄 다 사했어 맞아. É verdade que o Senhor Jesus acabou com todos os nossos 그런데 pecados. 10계명은 지켜야 돼. Mas você precisa guardar os 10 mandamentos. 마귀도 복음을 말하는데 조금 달라요. Então o diabo ele fala sobre o evangelho, mas ele muda um pouco. 그래서 복음은 복음인데 다른 복음. Então evangelho é evangelho, mas é outro evangelho. 예수님은 예수님인데 조금 다른 예수. Jesus é Jesus, mas é outro Jesus. 그래서 마귀가 위험한 거예요. É por isso que o diabo ele é tão perigoso. 마귀가 아주 악한 모습으로 나타나면 구별할 수 있는데 천사 같은 모습으로 나타나는 거예요. Se o diabo aparecesse com um formato muito maligno diante de nós iríamos discernir na hora, mas ele aparece com um formato de anjo. 그래서 성경을 우리가 그냥 대충 아는 게 아니라 아주 잘 알아야 돼요. É por isso que nós não podemos conhecer a Bíblia de forma vaga, nós precisamos saber de forma muito correta, completa. 그럼 마귀가 하와를 속였잖아요. Então nós podemos ver que o diabo enganou a Eva. 마귀가 마귀의 모습으로 나타났습니까? O diabo ele surgiu com o formato do diabo em si. 마귀가 하와에게 가서 야 선악과 다 따먹어도 좋아 마음껏 먹어 막 이렇게 말했어요. Então o diabo chegou para ela dizendo: você pode comer de todos os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá tudo bem, é assim? 아니요. Não foi. 처음에 가가지고요 마귀가 하와에게 야 하나님이
그 열매 먹지 말라고 하셨어? 이렇게 묻습니다. A primeira coisa que o diabo pergunta é: o Senhor Deus ele disse para não comer de algum fruto da árvore? 먹지 말라고 Então 하셨어. ela falou: disse para não comer de uma árvore. 마귀가 하나님 말씀을 한 Quer 거예요. dizer que o diabo ele está falando sobre a palavra que o Senhor Jesus disse. 야, Que o Senhor 하나님이 Deus disse, perdão. 에덴 동산 모든 나무 열매 다 먹지 말라고 하셨어. E depois ele perguntou: o Senhor Deus disse para não comer de nenhum fruto da árvore do jardim? 아니 하나님은 그렇게 말씀한 적 없잖아요. Não, o Senhor Deus nunca disse isso, não é? 다 먹어도 좋은데 선악과만 먹지 말라고. O Senhor disse que poderia comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do 그러니까 mal. 하나님의 말씀을 하긴 하는데 조금 달라요. Então ele fala sobre a palavra que o Senhor Deus disse, mas um pouco modificada. 근데 하와가 하나님의 말씀을 정확히 알았으면 속아 넘어가지 않습니다. Então, se a Eva conhecesse de forma exata a palavra do Senhor Deus, não teria sido enganada. 하와가 뭐라고 대답하냐면, 야 하나님 이거 먹지도 말고 만지지도 말라 그랬어. Mas o que a Eva disse naquele momento? O Senhor Deus ele disse para nós nem comermos, nem tocarmos. 하나님은 먹지 말라 그랬지 만지지 말라는 말은 안 했거든요. O Senhor Deus ele disse para não comer. O Senhor Deus ele nunca havia dito para não 하나님이 tocar. 하지도 않은 말을 하와는 하나님이 했다고 Quer 말하는 dizer que 거예요. naquele momento a Eva começou a falar coisas que Deus não havia dito. 성경을 하와도 알긴 알 때 잘 몰랐던 거예요. Eva conhecia a Bíblia, mas não conhecia de forma exata. 그러니까 하와가 성경을 잘 모른다는 걸 알고 마귀가 야 먹어도 너희가 죽지 않을 거야 이렇게 말하죠. Então quer dizer que o diabo ele está enganando desse momento, dizendo para ela: agora pode comer, não vai morrer. 하와는 마귀에게 하나님은 분명히 먹으면 반드시 죽는다고 그렇게 말씀하셨는데 하와는 야 이거 먹으면 우리가 죽을지도 몰라 죽을 수도 있어 이렇게 또 그렇게 바뀌는 거예요 마음이. Então o Senhor Deus ele havia dito para Eva para não comeres, porque se comeres certamente morrerás, mas cada momento que ele vai perguntando, ela vai mudando o seu pensamento, dizendo: o Senhor ele disse que nós podemos morrer se nós comermos. 결국 먹습니다. E por fim ela foi e comeu. 하와가 왜 마귀에게 속아 넘어갔냐? 성경을 알긴 알되 잘 알지 못하고 조금 알았던 거예요. Então por que a Eva foi enganada pelo diabo? Conhecer a Bíblia ela conhecia, mas ela conhecia não de forma correta, nem não de forma exata, conhecia pouco. 마귀가 예수님을 속이려고 왔을 때 예수님은 성경을 정확하게 언급하시면서 마귀의 유혹을 물리치시잖아요. Quando o diabo veio para enganar o Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus fez? Ele, através da Bíblia, de forma correta, ele foi venceu contra o diabo. 바리새인들이 예수님을 속이려고 아까 그 안식일에 대해서 예수님을 bi난하려고 찾아왔을 때도 예수님이 너희가 성경에 이렇게 되어 있는 거 모르냐? 성경에 이렇게 되어 있는데 너희들 안 읽어봤냐? 예수님은 정확하게 성경을 가지고 얘기하시죠. E quando estava o Senhor Jesus, os discípulos, como nós lemos na palavra anteriormente, vieram vários fariseus para tentar repreender o Senhor Jesus falando sobre a Bíblia, mas o Senhor Jesus, através da palavra, de forma exata, os negou. 이 갈라디아 교회가 바로 성경을 잘 몰랐기 때문에 다시 유대 율법을 지켜야 된다는 것으로 돌아가고 있었던 거예요. Quer dizer que a igreja de Gálatas, já que eles não sabiam de forma exata a palavra do Senhor, é por isso que eles estavam retornando para o judaísmo. Romanos capítulo 7. Então vamos voltar para Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 1 até 4. Vamos 읽어주세요. Eu irei ler. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. 자, 여기 그 율법을 남편으로 또 말씀하십니다. Então, aqui ele está falando, o Senhor ele está dizendo sobre a lei como um marido. 우리가 구원받기 전에는 우리의 남편은 율법이었어요. Antes de recebermos a salvação, o nosso marido era a lei. 그 율법이란 남편이 우리를 탁 가두고 막 옴짝달싹 못하게 하고 우리를 막 괴롭히는 거예요. Aquele marido que realmente não nos deixava quietos, sempre nos segurava, sempre nos condenava, ele sempre estava ali. 그런데 이미 결혼한 남편이 있기 때문에 남편이 살아 있는데 다른 남편에 가면
그거는 음부다 그랬어요. Então, se você tem o seu marido vivo e você vai procurar um outro marido, isso se torna adultério. 율법을 안 지키면 죄가 되는 거예요. Se você não guardar a lei, isso se torna pecado. 그래서 유대인들이 안식일을 범하고 율법을 범했을 때 하나님으로부터 벌을 받고 심지어는 막 죽임을 당하기도 É 했습니다. por isso que os judeus, quando eles não guardavam os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, o Senhor ia, castigava os judeus ou até matavam eles. 그런데 남편이 죽으면 살고 있던 그 남편이 죽으면 다른 남자에게 시집갈 수 있다 그거예요. Então, mas olhem bem, se você tem um marido atual que morreu, então você pode se casar com outro marido. 그런데 우리의 남편이었던 그 율법이란 남편이 죽었잖아요. Então quer dizer que o nosso marido, que se chamava lei, morreu. 예수님이 십자가에서 그 율법을 도말하시고 그 율법을 십자가에 못 박으셨습니다. Então quer dizer que o Senhor Jesus, ele na cruz, ele foi crucificou, ele pregou a lei naquela cruz. 그러니까 이제 우리는 다른 남편에게 시집갈 수 있어요. É por isso que agora nós podemos nos casar com outro marido. outro marido novo, quem? 누구죠? Quem é? 예수님. É o Senhor Jesus. 예수님이 우리의 아주 좋은 남편이 되어 주시는 거예요. Então quer dizer que Jesus, ele se torna um ótimo marido para nós. 구원받은 사람은 이제 율법이란 전 남편이 죽었기 때문에 새로운 남편 예수님과 결혼한 거예요, 우리는. Então quer dizer que nós estávamos casados com o antigo marido, que era a lei, mas ele morreu, e agora nós estamos casados com o Senhor Jesus, que é o novo 이제 marido. 우리는 전 남편을 사랑해야 돼요, 지금 남편을 사랑해야 Então nós 돼요. precisamos amar o marido anterior ou o marido atual? 전 남편 사랑하면 됩니까, 안 됩니까? Está certo você amar o marido antigo? 아니 어떤 여자가 남편이 죽어가지고 이제 다른 남자랑 결혼했는데 지금 결혼한 남자를 사랑하는 게 아니라 죽은 남자가 그리워 그 죽은 시체를 어루만지면서 시체를 사랑하면 되겠어요? 죽은 시체를? Então vamos pensar aqui, essa uma mulher, ela realmente agora o marido dela morreu e ela foi e se casou com um marido novo e ela não ama esse marido novo, ela sempre está chorando, sempre tocando no cadáver do marido antigo, falando, eu amo, por que você partiu? 결혼했는데 잠은 죽은 남편 시체 옆에서 자는 거예요. Então ela se casou, mas na hora de dormir ela vai e dorme do lado do cadáver. 그게 맞아? 합당합니까 그게? Isso está certo? 말도 안 되는 얘기죠. Isso está errado. 예수 구원받은 사람이 다시 율법으로 돌아가는 게 바로 그런 거라는 O 거예요. cristão, ele retornar para a lei mesmo após a salvação, quer dizer que representa a mesma coisa aqui. 예수님이 우리의 새로운 남편이 되셨다. O Senhor Jesus, ele se tornou o nosso novo marido. 다시 율법으로 돌아가서는 안 된다. Agora nós já não podemos voltar mais para a lei. 새 남편과 결혼하고도 옛 남편을 잊지 못해서 그 시체를 붙잡고 있는 건 옳지 않다. Então, mesmo que agora nós tenhamos casado novamente com um novo marido, se nós ficarmos segurando o antigo corpo, isso está errado. 예수님은 여러분 유대인들이 안식일을 지키는 건요. 그 안식일을 지킬 때마다 우리에게 영원한 안식을 하나님이 주실 거다. 그걸 바라보면서 그걸 소망하면서 그 율법을 지키는 거예요. Então, tem que entender por que os judeus eles tentam guardar o dia de sábado. Por quê? Porque o dia de sábado foi permitido para que eles pudessem pensar, o Senhor Deus, ele vai nos permitir a paz eterna como o sábado. 그 율법을 그 진짜 안식을 누가 주셔? 예수님이 주신 거예요, 예수님. Então, mas quem é que dá esse verdadeiro sábado aos homens? É o Senhor Jesus. 여러분 다시 마태복음 11장으로 돌아가겠습니다. Então, vamos voltar para Mateus capítulo 11 novamente. Mateus capítulo 11 versículo 28. Mateus capítulo 11 versículo 28. Versículo 28, vamos ler todos juntos. 1, 2. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Perdão. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 와라. 예수님 말씀하셔요. Aqui o Senhor Jesus ele está dizendo, todos vós que estáis cansados e oprimidos. 이 수고하고 무거운 짐이 바로 우리의 죄짐입니다. 죄짐. Então o Senhor ele está dizendo que todo esse pecado, todo o nosso esforço que nós tínhamos, isso é o quê? O fardo do pecado. 죄인으로 태어나서 얼마나 많은 죄를 짓고 살았습니까? Então nós nascemos como pecadores, vivemos pecando tantos pecados. 태어날 때부터 이미 죄짐을 가지고 태어났어요. Desde o momento que nascemos, nós nascemos já com o fardo do 살면서 또 pecado. 계속 죄를 지었습니다. E enquanto nós vivíamos pecando todos os pecados 결국 그 죄 possíveis. 때문에 지옥 갈 수밖에 없었잖아요. E por fim, nós somente poderíamos ir para o inferno por conta do pecado. 그런데 예수님이
내게 와서 그 죄짐을 예수님에게 내려놓으라는 겁니다. Mas o Senhor Jesus ele está dizendo: venha até mim, que eu vos aliviarei. 예수님이 우리에게 진정한 휴식과 안식을 주시겠다는 거예요. Quer dizer que o Senhor Jesus ele vai nos permitir o verdadeiro descanso, o verdadeiro sábado. 그래서 이제 예수님이 우리 죄를 다 담당하셨기 때문에 그 사실을 우리가 믿을 때 진정한 마음의 안식과 영혼의 휴식이 우리에게 오는 겁니다. É por isso que nós temos o verdadeiro descanso, o verdadeiro sábado, quando o Senhor Jesus tem efetuado todo esse trabalho e vem para dentro de nós. 그러니까 안식일을 지키는 것이 그림자라면 구원받는 거, 예수님이 하신 일을 통해서 구원받는 게 그게 진짜예요. Então, guardar o dia de sábado realmente é uma sombra do que estava por vir, que é o Senhor Jesus que cumpriu todo o sábado e que nos dá o verdadeiro descanso. 여러분 우리 히브리서 3장을 보겠습니다. Vamos ver a palavra de Hebreus, capítulo 3. 히브리서 3장 4장에 안식일에 대해서 3. 말씀하시죠. O Senhor Jesus ele fala sobre o sábado. 3장 11절에 3장 11절에 저희는 내 안식에 들어오지 못하리라 그랬습니다. Então, se olharmos Hebreus, capítulo 3, versículo 11, o Senhor fala assim, 11, 11절. né? Versículo 11, assim jurei na minha ira que irá não, na minha ira que não entrarão no meu repouso. 이 하나님이 주시는 안식에 들어오지 못한다. 이 사람들이 못 들어오는 이 사람들이 바로 누굽니까? Então, as pessoas que não conseguiram entrar nesse repouso que representa o sábado, quem são? 그 9절에 보면 8절 9절에 보면 광야에서 하나님 말씀에 순종하지 않고 하나님 우상을 섬겼던 그 사람들이 가나안 땅에 들어가지 못했잖아요. Então, aqui no versículo 8 e 9 aparecem aqueles que endureceram o coração deles, que não ouviram a palavra do Senhor Deus no deserto, e eles não conseguiram entrar na terra do Canaã. 하나님 말씀에 순종하지 않았던 사람들은 하나님이 주시는 가나안 안식, 여기는 가나안 땅에 들어가는 걸 말합니다. 가나안 땅에 들어가는 그 안식을 얻지 못했다라고 말씀하셔요. Então, o repouso, a palavra como sábado, que representa a entrada na terra de Canaã, que é o descanso que o Senhor ia permitir para o povo de Israel. Quer dizer que eles não conseguiram chegar até esse descanso. 여기 11절에 말하는 안식은 바로 가나안 땅에 들어가는 안식을 말하는 É por isso que 겁니다. aqui no versículo 11, o repouso que aqui fala é a entrada na terra de Canaã. 18절에 보십시오. Se olharmos no versículo 18, 그의 안식 가나안 땅에 들어가지 못했다. 가나안 땅에 들어가는 그 안식을 누가 얻지 못했냐? 순종치 아니하던 자들은 그 가나안 땅에 들어가는 안식을 얻지 못했다 그거예요. então quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? 그런데 그것처럼 이스라엘 민족 중에서도 가나안 땅에 들어가지 못했던 사람들이 있었던 것처럼 우리도 들어와야 된다. 4장 1절에 말씀하시죠. Então, capítulo 4, versículo 1, ele fala: tenhamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. 여기 4장 1절에 말하는 안식은 영원한 안식, 바로 하나님이 우리에게 주시는 천국의 안식을 말씀하시는 거예요. Então, o repouso que o Senhor ele havia falado era sobre a terra de Canaã, e esse do versículo 1 do capítulo 4, o Senhor ele está falando sobre o repouso que o Senhor irá nos permitir quando entrarmos no reino dos céus. 광야에서 하나님 말씀에 불순종했던 사람은 가나안 땅에 들어가지 못했던 것처럼, 그 가나안 안식에 못 들어갔던 것처럼 복음의 말씀, 예수 그리스도를 믿는 그 복음의 말씀에 순종하지 않는 사람들은 천국 안식에 들어갈 수 없다라는 겁니다. Então, as pessoas que desobedeceram a palavra do Senhor Deus no deserto e não conseguiram entrar no descanso que se chama a terra de Canaã, da mesma maneira, as pessoas que não conseguiram obedecer, não receberem a salvação diante do Senhor Jesus, não tem como receber esse repouso que se chama o reino do Senhor Deus. 그래서 그 복음의 말씀을 들을 때 그 복음을 받아들여야 돼요. É por isso que no momento que nós ouvimos a palavra do Evangelho, nós precisamos receber essa palavra. 그게 순종하는 겁니다. Isso significa obedecer. Versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. 불순종함으로 못 불순종한 복음을 받을 때 그 복음의 말씀에 순종하라는 거예요. Então quer dizer que agora ele está falando para quando nós tivermos esse evangelho, nós precisamos obedecer a essa palavra.
복음에 순종한다는 건 그 복음을 믿으라는 Então, 겁니다. obedecer ao evangelho quer dizer que nós precisamos acreditar nesse evangelho. 그게 안식을 지키는 겁니다. Quer dizer que isso é guardar o dia de sábado. 그게 안식, 예수님의 복음을 믿고 구원받는 것이 안식일을 진짜로 그 안식일을 지키는 거예요. Então, você guardar o sábado é você acreditar no Senhor Jesus, no trabalho que Ele fez. Esse é o verdadeiro sábado. 예수님이 우리에게 진정한 안식을 가져오셨잖아요. O Senhor Jesus, Ele nos trouxe o verdadeiro sábado. 그 예수님이 하신 일을 믿고 받아들이는 것이 안식일을 지키는 Então, 겁니다. você acreditar no trabalho que o Senhor Jesus fez, isso é você acreditar e você guardar o sábado. 다시 유대인들처럼 구약시대 유대인들처럼 율법을 지키고 안식일을 지키고 왜 다시 그 옛날로 돌아가려고 합니까? Então, assim, as pessoas antigamente falavam, nós precisamos guardar o sábado, precisamos guardar essa lei. Por que vocês querem voltar para 그건 isso? 예수님이 하신 일을 완전히 무시하는 거예요. Isso quer dizer que você está negando por completo todo o trabalho que o Senhor Jesus 이제 fez. 구원받은 그리스도인들이 지켜야 될 건 무엇입니까? O que agora os cristãos que receberam a salvação precisam guardar? 그건 주일입니다. É o dia de domingo. 안식일은 금요일 저녁부터 토요일 저녁까지죠. Então, o sábado é considerado na lei desde a noite de sexta-feira até a noite de sábado. 근데 주일은 언제입니까? Então, mas quando é o domingo? 주일입니다. 주일. 예수님이 부활하신 날이 주일이죠. Então, o domingo é o dia da ressurreição de Jesus. 주일 아침에 예수님이 죽음을 이기고 살아나셨습니다. Então, domingo pela manhã, o Senhor Jesus, Ele venceu a morte e ressuscitou. 예수님이 다시 살아나셨다는 건 이야, 예수님이 율법을 이기시고 죽음을 이기시고 우리의 죄를 이기셨구나. 그 살아나신 거예요, 그게. Então, o Senhor Jesus, Ele ter ressuscitado no domingo, quer dizer que, eu venci a lei, agora Ele ressuscitou para nós. 야, 우리가 이제 죄로부터 해방되었다. Agora nós somos libertos do pecado. 율법으로부터 Nós 해방되었다. somos libertos da lei. 지옥 형벌로부터 우리가 Nós somos 해방되었다. libertos do castigo do inferno. 그 살아나신 예수님을 보고 막 너무 기뻐한 거예요. Quer dizer que as pessoas ficaram muito felizes vendo esse Senhor Jesus que havia ressuscitado. 예수님이 부활하셨다. Jesus ressuscitou. 그래서 그때부터 제자들은 예수님이 부활하신 아침, 그 주일 아침에 모였습니다. É por isso que daquele tempo em diante, todas as pessoas que receberam a salvação se reuniram no domingo pela manhã. 예수님이 부활하시기 전에는 유대인들이 그 안식일을 지켰다면 이제는 예수님이 부활하신 이후에 구원받은 사람들은 주일 부활하신 그날을 지키는 거예요. Então, antes as pessoas elas guardavam o dia de sábado porque estava na lei, mas agora o Senhor Jesus, por ter ressuscitado, eles guardam esse dia de domingo. 그래서 성경에 보면 예수님이 부활하신 이후에 제자들은 항상 부활하신 아침에 모였습니다. É por isso que nós podemos ver na Bíblia que todos os discípulos do Senhor Jesus eles se reuniam pela manhã no dia que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Vamos procurar João capítulo 20. 보세요. Então vamos ver essa palavra. João capítulo 20 versículo 19. João capítulo 20 versículo 19. 여기 보면 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문을 닫았더니 이 안식 후 첫날은 바로 그 안식이 바로 토요일인데 안식 후 첫날이기 때문에 일요일을 말합니다. 주일을 말해요. Então aqui ele fala, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos. Então ele quer dizer que havia o dia do repouso, que é o sábado, e agora passando disso, chegando no primeiro dia da semana, é o dia de domingo, onde os discípulos estão reunidos. 그날 일요일 저녁 때 유대인들이 이제 쫓아올까봐 두려워해서 이제 같이 모였었는데 주일날 같이 모였었는데 그 저녁 때에 모인 곳 문을 닫았다 그랬습니다. Então os discípulos eles haviam se reunido nesse dia de domingo, onde havia depois do sábado quando eles estavam com medo dos judeus e eles estavam reunidos ali com as portas fechadas. 예수님이 오셔서 너희에게 평강이 있을지어다 말씀하셔요. E o Senhor Jesus naquele momento pela noite chegou e disse para eles: paz seja convosco. 그러니까 토요일 날 안식일 날 모인 것이 아니라 안식 후 첫날 일요일 날 이 제자들은 모인 거예요. Então quer dizer que os discípulos eles não se reuniram no dia de sábado, eles reuniram depois do dia de sábado, que é o primeiro dia da semana. 그걸 예수님이 보시고 너에게 이제 너희들 유대인들 너무 두려워하지 마라. 이제 너에게 평강이 있을 것이라고 하면서 그 제자들이 주일날 모여 있는데 예수님이 나타나셔서
평강이 있을지어라고 말씀하시죠. E naquele momento, no dia de domingo, o Senhor surgiu para os seus discípulos e disse: Não tenham medo dos judeus, paz seja convosco. 내가 다시 살아났다. Agora eu ressuscitei. 그러면서 못 박힌 손과 옆구리 이런 데를 다 보여주시면서 바로 내가 죽었던 그 예수, 내가 바로 살아났다라는 걸 제자들에게 보여주시잖아요. Então o Senhor Jesus, ele que havia seus ferimentos, seja nos braços, nas pernas, seja em todo o corpo, toda na costela, e mostrou as feridas para os seus discípulos. 그러면서 제자들에게 한 가지 명령을 하시죠. E ele ordenou para os seus discípulos uma coisa. 21절에 Versículo 21. 나도 너희를 보내노라 하시며 23절에 너희가 누제든지 사하면 사해질 것이요. 그러니까 내가 너희들 보내니까 너희들 가서 복음을 전해라 말씀하시는 O 거예요. Senhor Jesus disse: Também eu vos envio a vós. Versículo 23. Aqueles a quem perdoados os pecados lhes são perdoados. Como eu preguei o evangelho, vocês precisam ir para pregar o evangelho. 부활하신 예수님이 안식일을 지켜라 이렇게 말 안 했어요. O Senhor Jesus que ressuscitou não disse para eles: guarde o dia de sábado. 복음을 전하라 그랬습니다. O Senhor Jesus ele disse: pregue o evangelho. 여러분 여기 만약에 제자들이 지금 주일날, 일요일날 모였는데 만약에 그게 잘못된 거였으면 예수님 뭐라 그랬겠어? 야 너희들 왜 일요일날 모였어? 안식일날, 토요일날, 금요일 저녁부터 모여가지고 토요일까지 모여 있어야지 왜 일요일날 모였어라고 예수님이 책망했어야 되잖아요. 그러면. Então, se o Senhor Jesus ele visse que eles estavam reunidos no dia domingo e precisavam guardar o dia de sábado, o Senhor não ia aparecer no domingo, ia aparecer no sábado, ou mesmo aparecer no domingo, ia repreender eles, dizendo: por que vocês estão guardando o dia de domingo? Vocês estão reunidos. Tem que se reunir no dia de sábado. 그러면서 너희들 이제 안식일 지켜야 된다 이렇게 명령했어야 Com certeza 되잖아요. o Senhor deveria ter dito para eles aqui na Bíblia para eles guardarem o dia de sábado. 근데 예수님은 당신이 정말 부활했다는 걸 못자국과 창자국을 보여주면서 진짜 내가 부활했으니까 너희들이 이제 평강하라면서 복음 전하라 이 말씀을 Então, 하시는 o que 거예요. o Senhor Jesus ele está dizendo nesse momento? Ele está mostrando todos os seus ferimentos para os discípulos e está dizendo: paz seja convosco agora. 그리고 그 다음 주에 일요일날 또 모였습니다. E na próxima semana, no domingo, eles se reuniram de novo. 여기 26절에 여드레를 지나서 제자들이 모였다. 이 여드레를 지났다는 건요. 이 유대인 날짜 계산으로 하면 이 주일 아침에 모인 겁니다. 이게 여드레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때 이 얘기는 주일날 다시 그 다음 주일날 모인 거예요. 주일날. Então, aqui no versículo 26 da Bíblia fala aí, 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro. Aqui, 8 dias, conforme a contagem que os judeus realizam de dias, dá no domingo. 그러니까 이때도 보면 제자들이 금요일 저녁이나 토요일날 이 안식일날 모인 것이 아니라 여전히 계속 주일날 모이고 있다는 걸 알 수 있어요. Então, porque nós podemos ver que os judeus, os discípulos, eles não se reúnem como os judeus no dia de sábado, eles se reúnem continuamente no dia de domingo. 주일날 모였을 때 예수님이 그들 가운데 또 나타나십니다. Então, porque agora passou-se daquele dia e mais 7 dias, contando 8 dias, o Senhor Jesus surgiu novamente para diante deles. 너희에게 평강이 있을지어다. Então o Senhor ele disse: paz seja convosco. 여러분 우리가 주일날 함께 모일 때 예수님이 이 모임 가운데 함께 하십니다. Então o Senhor, quando nós estamos reunidos nesse dia de domingo, o Senhor Jesus ele vem para estar junto conosco. 그래서 우리는 여러분 베드로도 주일날 모였어요. Então Pedro também ele se reuniu no dia de domingo. 이 성경을 기록한 사도 요한도 주일날 모였습니다. O apóstolo João que escreveu esta palavra da Bíblia também, ele se reuniu no dia de domingo. 바울 사도도 주일날 모였습니다. O apóstolo Paulo também se reuniu no dia de domingo. 여러분 사도행전 20장을 보세요. Então se olharmos Atos capítulo 20, 사도행전 Atos capítulo 20 versículo 7. Atos capítulo 20 versículo 7. 여기도 보면 이제 안식 후 첫날 일요일이잖아요. 안식 후 첫날 우리가 떡을 때려 모였더니 그랬습니다. Então, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, está escrito: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. 예수님의 제자들도 주일날 모이고 바울 사도도 주일날 모였어요. Então, aqui depois fala Paulo, então quer dizer que os discípulos do Senhor Jesus se reuniam no dia de domingo. O apóstolo Paulo também se reunia no dia de domingo. 여기 주일날 모여서 뭐 했습니까? O que eles faziam no dia de domingo? 떡을 뗐어요. Eles partiam o pão. 떡을 뗀다는 건
함께 음식을 나누면서 교제하는 겁니다. Então, partir o pão quer dizer que eles estão reunidos em comunhão. 그래서 사실은 주일날 함께 모여서 식사하는 게 성경적인 겁니다. É por isso que nós nos reunimos no dia de domingo para almoçarmos todos juntos. Isso é algo bíblico. 이 코로나 때문에 지금 문제예요. Então, é um grande problema por conta do coronavírus. 지금 전 세계에서 자꾸 교회를 비난합니다. 교회. Então, no mundo todo eles repreendem a igreja. 야, 왜 모여? 왜 모여? Eles começam a falar, por que a igreja faz as pessoas se 교회에서 reunirem? 모이니까 자꾸 코로나 Porque 퍼지잖아. as pessoas ficam se reunindo na igreja, o coronavírus fica se espalhando. 모이지 말라는 거예요. Eles falam para não se reunirem. 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? Mas o que o Senhor Jesus diz? 마지막 때가 되면 모이기를 패하는 자들의 습관이 나타나 모이기를 자꾸 금지하려고 하는 일들이 나타날 것이다 그랬어요. O Senhor Jesus disse que quando chegasse o fim dos tempos, iriam começar a cada momento impedir de realizar a comunhão. 여러분 초대교회 때 그리스도인들이 모이면 죽었습니다. Nas igrejas iniciais, quando os cristãos eles se reuniam, eles eram mortos. 그래서 막 동굴 속에 숨어 들어가서 É 모였잖아요. por isso que eles se escondiam em grutas para se reunirem. 아시죠? Vocês conhecem, não é? 네. 지금 우리에게도 그런 어려움이 찾아오고 Então, 있어요. para nós existem essas dificuldades que estão vindo também. 여러분 주일날 모이라고 말씀하십니다. Então, o Senhor ele diz para nós nos reunimos no dia de domingo. 물론 국가의 법을 어기면서까지 모이는 건 안 되죠. Claro que não podemos descumprir a lei decidida ou o decreto decidido pelo país. Nós não podemos descumprir isso para 하지만 nos reunir. 국가가 허락하는 범위 안에서는 우리가 모이기를 힘써야 돼요. Mas dentro do limite, dentro das restrições que o governo nos permite, nós podemos nos reunir. Nós precisamos nos esforçar para isso. 주일날 함께 모여서 떡을 떼야 됩니다. Então nós precisamos nos dias de domingo nos reunirmos, partir o pão. 많은 사람들은 국가법에 이렇게 돼 있어. 국가법을 그렇게 따지면서 성경 얘기는 왜 안 합니까? Então muitas pessoas elas falam sobre a lei, sobre tal regulação e falam, é isso, é aquilo, não pode fazer isso. Mas por que falam tanto sobre lei, mas não falam sobre a palavra do Senhor Deus? 한국 신문에도 보면 맨날 교회만 비난하고 있어요. Se olharmos nos jornais da Coreia, sempre eles começam a questionar, eles zombam das igrejas. 교회에서 모여가지고 코로나 뭐 몇 명 또 걸렸대요. Nos noticiários aparece todos os dias falando, numa igreja reuniram tantas pessoas, eles pegaram o coronavírus de novo. 여러분 아침에 한국에서 지하철로 출근할 때 어떻게 출근하는지 아세요? Então vocês sabem como que os coreanos eles vão no metrô para irem ao seu trabalho pela manhã, na hora de pico? 지하철 이렇게 서 있어야 돼요. 이렇게 Então 서 você 있어요. precisa ficar em pé desse jeito. 움직이지를 못해요. Você não consegue nem se mexer. 아주 빼곡히 탑니다 지하철. Então ele enche por completo o metrô. 그래가지고 저도 지하철 타고 학교 다닐 때 지하철 타고 다녔는데요. 제가 내려야 될 역에 못 내리고 다음 역에서 내릴 때도 종종 Então, 있었습니다. haviam várias vezes quando eu precisava ir seja para a universidade ou para trabalhar, e eu ia de metrô, eu não conseguia descer na estação que eu precisava, eu conseguia só descer na próxima. 여러분 그 지하철에서는 코로나가 안 퍼져요? Então será que não espalha coronavírus dentro do metrô? 근데 지하철에 대해서는 전혀 신문에서 비난하지 않고 교회 모이는 것만 욕합니다. Mas em noticiário algum eles reclamam sobre o metrô, eles somente reclamam sobre as igrejas. 코로나가 교회에서만 돌아다녀요? Então o coronavírus somente ele está circulando ali dentro de uma igreja? 여러분 교회 보세요. 전부 다 마스크를 하고 띄엄띄엄 앉고 아니 서로 포옹도 안 하고 그러는데 왜 교회가 비난을 받아야 되냐 이거예요. Então a igreja também, muitos irmãos, praticamente todos precisam estar de máscara, eles estão sentados já com uma certa distância e também estão evitando de abraçar um ao outro, mas por que precisa sempre reclamar da igreja? 막 지하철에 막 사람들 이렇게 타고 버스에 그렇게 타고 쇼핑에 사람 막 많고 식당에 사람 많고 그런 거는 왜 비난하지 않으면서 왜 교회만 비난하냐 그겁니다. Então as pessoas não zombam do metrô, não zombam de um shopping que está aberto, não reclamam e nem criticam um restaurante que está cheio de pessoas. 마귀가 그렇게 하는 거예요. Então é o diabo que faz isso. 야 모이지 마. Então eles falam, o diabo fala, não pode se reunir. 왜냐하면 그리스도인들이 모여서 하나님을 찬양하고 복음 전하고 그걸 마귀가 제일 싫어하거든요. Porque os cristãos eles se reunirem, eles estarem aprendendo a palavra do Senhor Deus, louvando, isso é o que o diabo ele odeia. 여러분 우리가 코로나를 조심해야 되지만 너무 두려워해서 신앙생활까지 포기해서는 안 됩니다. Nós precisamos tomar cuidado com o coronavírus, mas nós não podemos ter tanto medo de chegar a um ponto de largar a nossa vida de fé. 여러분 제가 한국의 한 의사랑 며칠 전에 통화를 했어요. Então, alguns dias atrás eu conversei com um médico lá da Coreia do 그 Sul. 의사 선생님이요 코로나가 이 백신이 개발돼도
안 끝날 거라고 얘기를 하더라고요. Então aquele médico ele disse para mim, eu acho que mesmo que a vacina termine, seja concluída todos os seus testes e seja fornecido para a população, acho que o coronavírus não vai acabar do mesmo jeito. 대부분의 의사들은 코로나가 안 끝날 거라고 A 얘기합니다. maioria dos médicos dizem que o coronavírus não vai acabar mesmo com a vacina. 왜냐하면 백신이 나와도요, 코로나는 금방 다른 모습으로 모양을 바꿀 거라는 거예요. Eles estão supondo que eles têm a probabilidade de que, mesmo que seja fornecida a vacina, pode ser que o vírus ele possa ganhar uma resistência e possa mudar. 백신을 맞아도 금방 코로나가 모양을 바꿨기 때문에 안 들어요. Porque esse SARS-CoV, ele pode, mesmo sendo vacinado, ele pode mudar como ele sempre tem feito, mudar a sua genética. 2년, 3년 코로나가 지속될 거라는 Então 거예요. quer dizer que o coronavírus ele vai continuar 2, 3 anos, não vai mudar. 예, 그때 계속 교회 안 모이고 신앙생활 안 하면 자 이제 신앙이 다 불이 꺼질 겁니다. Então quando ficarmos 2, 3 anos sem nos reunirmos, sem estarmos fazendo o trabalho do Senhor Deus, então, com certeza toda a vida de fé das pessoas vai se apagar. 마귀는 이야 내가 이겼다 성공했다 마귀만 좋아하고 있는 거예요. Então 지금. naquele momento o diabo ele está feliz, somente ele está alegre dizendo, eu consegui, finalmente eu consegui. 여러분 그 유럽이나 일부 선진국에서 의사들이 어떤 얘기를 하냐면 사실은 국민의 60%에서 70%가 다 코로나에 걸려야만 코로나가 끝난다라고 얘기해요. Então existem vários estudiosos cientistas da Europa que eles, dos países desenvolvidos, que eles falaram, é melhor que quase 60 ou 70% da população pegue o coronavírus para acabar depois de uma vez. 코로나에 한번 걸렸다가 나으면 그건 이제 진짜 면역이 생겨서 그 사람은 이제 백신이 그 코로나 한번 걸렸다가 나은 사람은 진짜 코로나를 이제 이겨낼 수 있다고 합니다. Então porque eles dizem que as pessoas que pegarem o coronavírus uma vez e depois eles forem vacinados, então eles ganham a verdadeira resistência. 그렇게밖에 이 코로나 문제를 해결할 수가 없다는 거예요. Então dizem que essa é a única maneira de conseguir vencer do coronavírus. 물론 우리가 코로나를 조심해야 되고 국가에서 하는 거에 대해서 우리가 따라가야 됩니다. Claro que nós precisamos tomar cuidado com o Covid-19 e nós precisamos seguir tudo o que for ordenado através do governo. 하지만 코로나를 두려워해서는 안 됩니다. Mas nós não podemos ter medo do 그리고 Covid-19. 코로나를 두려워하지 말고 우리가 진짜 두려워야 될 건요. 이러다가 내 신앙이 병드는 건 아닌지 그리고 이 복음을 전하지 못하는 건 아닌지 그걸 더 두려워해야 돼요. Então nós precisamos ter mais medo, nós precisamos ter mais preocupações não por conta do corona, mas nós precisamos ter mais medo sim. Será que eu não vou conseguir viver a vida de fé? Será que eu vou deixar de pregar por conta disso? 예수님 부활하신 이후에 2000년 동안 교회는 주일날 모여왔습니다. Então, quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz e ressuscitou durante 2000 anos, todas as pessoas vieram se reunindo. 함께 모여서 떡을 뗐어요. Todos se reuniam e partiam-se do pão. 그리고 바울 사도가 여기서 강론했다 설교했잖아요. 설교. E se olharmos o Paulo, ele também falava com eles. 주일날 모여서 뭐 해야 되냐? 설교하고 말씀 듣고 말씀 배워야 돼요. Então o que Paulo ele fazia? Ele pregava o evangelho, então eles precisam se reunir, eles precisam ouvir a palavra do Senhor Deus. 바울 설교가 짧았을까요? 길었을까요? Será que a palavra do apóstolo Paulo foi curta ou foi longa? 길었습니까? 짧았습니까? Foi longa ou foi 저기 curta? 보면요. 밤중까지 계속했다. Olhem bem o que ele falou. Alargou a prática até a meia-noite. 그래가지고요. 유두고라고는 청년이 밤까지 계속하니까 졸려가지고 위층에서 떨어져가지고요. 죽었어요. E se olharmos um jovem chamado Eutico, era um jovem que estava ouvindo essa palavra até a noite, até tardar, ele estava tão cansado que ele caiu do andar de cima e morreu. 그런데 바울 사도가 그 죽은 유두고를 다시 살려주죠. Então, mas Paulo ele ressuscita esse menino que havia morrido. 주일날 우리가 하나님 말씀에 순종하면 어려운 일을 당할 수도 있지만 하나님이 그걸 지켜주시고 다시 도와주신다는 거예요. Então quer dizer que o Senhor ele vai nos permitir a sua proteção, ele vai cuidar de nós se nós fizermos esse trabalho do Senhor Deus. 주일날 모여야 된다는 Então 겁니다. quer dizer que nós precisamos nos reunir no dia de domingo. 브라질은 다른 나라와 달리 종교의 자유를 다 허용해 줘요. Então no Brasil, diferente de alguns países, ele tem toda essa liberdade religiosa. 카톨릭 국가지만 이 개신교 우리와 같은 이런 가톨릭 국가는 그 라이크 다 모든 허용되는 나라니까. 그러니까 이게 지금 모든 게
카톨릭 믿는 사람이 제일 많긴 하지만 다른 종교들이 뭐 모이고 하는 거에 전혀 제약이 없잖아요. Então aqui o país é laico, ele permite que qualquer religião possa ser crida, qualquer pessoa pode fazer a sua religião acreditar. 대통령도 교회에 모이는 거를 허용하고 있습니다. Seja o presidente, ele também se diz evangélico, então todas as pessoas frequentam cada um a sua religião. 근데 우리가 막 더 두려워가지고 안 모이고 하는 건 합당치 않습니다. Mas nós estamos com medo de uma situação e nós não nos reunimos, então isso está errado. 오히려 우리 교회 보면 할머니들은요, 걱정 없어요, 모여야 돼요, 할머니들 막 그렇게 얘기해요. Então, mas se nós olharmos para as senhoras idosas, é o mais engraçado que elas têm mais coragem. Elas falam, nós precisamos nos reunir, não tem preocupação. 그래서 우리가 계속 주일날 2000년 동안 계속 주일날 모여왔다는 것을 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. Então quer dizer que o Senhor ele sempre vem nos dizendo e nos ensinando através da sua palavra que precisamos nos reunir no dia de domingo. 주일날 우리가 함께 모일 때 예수님이 우리 안에 함께 계시는 거예요. Então quer dizer que o Senhor ele está dentro de nós quando nós estamos reunidos no dia de domingo. 진짜 안식일은 우리가 구원받을 때 진짜 안식을 지키는 겁니다. O verdadeiro sábado, o verdadeiro descanso é quando nós cumprimos o verdadeiro sábado, quando nós estamos dentro, reunidos junto do Senhor. 이 구원받을 때 우리 영혼에 진짜 안식을 얻는 거예요. Então nós conseguimos o verdadeiro sábado para dentro do nosso 그리고 coração. 마음에 영혼의 안식을 얻은 사람이 영원한 천국 안식에도 들어갈 수 E quem 있습니다. conseguiu guardar este sábado eterno diante do Senhor Deus, ele pode entrar no descanso eterno dos céus. 그 영원한 안식에 들어가면 이제 진정한 휴식과 그 평안을 우리가 영원히 누리는 거죠. Então, ao entrar no verdadeiro sábado dos céus, então nós vamos ter o verdadeiro descanso, o verdadeiro paz diante do Senhor. 우리가 거기에 들어가는 날 예수님이 우리의 눈에서 우리의 눈물을 씻어주시고 우리를 안아주실 겁니다. Então quer dizer que no dia que nós entrarmos no reino do Senhor Deus, o Senhor ele há de enxugar nossas lágrimas, ele há de nos abraçar. 거기는 일하지 않습니다. Lá não existe trabalho, 거기는 아픈 것도 없습니다. lá não existe dor, 거기는 슬픈 것도 없어요. lá não existe tristeza, 거긴 코로나도 없을 lá 겁니다. não vai existir coronavírus também. 그러니까 유대인들의 안식일을 지키면서 너희에게 언젠가 예수님이 영원한 안식을 주실 것이다라는 걸 안식일을 통해서 그걸 계속 가르쳐 주신 거예요. Quer dizer que o Senhor ele está continuamente nos ensinando que nós precisamos guardar esse verdadeiro sábado que é através da reunião diante 그리고 do Senhor. 2000년 전에 예수님이 실제 그 안식을 주셨잖아요. E há 2000 anos atrás, quem nos permitiu esse verdadeiro sábado? Foi o Senhor Jesus. 근데 많은 사람들은 그 예수님이 주신 진짜 안식은 받을 생각을 안 하고 계속 안식일만 지키려고 하고 Então, 있는 거예요. muitas pessoas não querem receber esse sábado permitido pelo Senhor Jesus, eles somente querem guardar o dia de sábado. 우리는 영혼의 안식을 이미 얻었습니다. Então, nós conseguimos o sábado do nosso espírito. 그리고 머지않아 우리는 영원한 천국 안식에 우리는 들어갈 E 겁니다. com certeza nós iremos entrar para o reino do Senhor Deus que é eterno. 그럼 그때까지 계속 우리는 그러면은 계속 고생하고 마음의 쉼을 얻지 못할까요? Então, será que lá nós não vamos ter descanso? Lá nós não vamos ter paz em nossos corações? 그렇지 않아요. Não é. 우리의 짐을 죄짐뿐만 아니라 우리가 구원받은 이후에도 우리 삶에서 여러 가지 어려운 짐들 그걸 예수님께 맡기라고 말씀하십니다. Todo o nosso cansaço, todo o nosso fardo, não somente do pecado, mas sim toda a nossa tristeza também vai ser dada para o Senhor Jesus. 예수님이 지금 우리의 짐을 짊어지시기를 원하셔요. Então, o Senhor Jesus ele deseja estar carregando todo o nosso fardo por completo. 어떤 사람이 하나님께 따졌대요. 하나님, 아니 구원받으면 우리에게 안식을 준다고 하는데 왜 이렇게 저는 힘들어요? 너무 무거워요. Então uma pessoa ela reclamou para o Senhor Deus dizendo: Senhor Deus, você disse que iria me permitir a paz quando recebesse a salvação, mas eu estou tão cansado. 왜 제 짐을 대신 짊어져 주신다 그러더니 왜 안 도와주시는 거예요? Disse que ia levar todo o meu fardo, mas por que não levou? Por que não me ajuda? 하나님이요. 그 사람이 신앙생활 하는 거를 쫙 이렇게 뒤를 돌아보게 해서 보여주셨어요. Então o Senhor Deus mostrou toda a vida de fé que aquela pessoa havia vivido. 근데 발자국이 하나만 있는 거예요, 하나만. Então, mas só tem uma pegada ali. 거봐요, 하나님, 제가 이렇게 고생이 이렇게 제가 혼자 걸었잖아요. Ele fala: olha, Senhor Deus, olha todas essas pegadas, foi somente de uma pessoa, só eu. 하나님이 함께 하신다고 하는데 발자국이 하나밖에 없잖아요. Só olha todos esses passos que foram deixados para trás, foram somente meus, não foram do Senhor Jesus. 하나님 내 옆에 안 계셨잖아요. Deus não estava ao meu lado. 하나님 뭐라고 하셨을까요? Mas o que o Senhor Deus ele vai dizer? 이거 네 발자국이 아니라
내 발자국이다. Então, esses passos que estão ali atrás não é seu, são meus. 그럼 제 발자국 어디 있어요? Ele fala, então cadê os meus passos? 내가 Cadê as minhas 지금까지 pegadas? 내가 지금까지 너를 업고 걸어왔다. Então, eu vim andando até agora com você no colo. 하나님이 나를 업고 Então, quer dizer que o Senhor ele me 안고, colocou nas costas, me 나를 abraçou 안고 걸어오신 거예요. e veio andando. 여러분 우리가 신앙생활 하다 보면 어렵고 힘든 일이 있을 수 있죠. Então, claro que nós, enquanto nós vivemos a vida de fé, existem dificuldades. 어떻게 해야 될까요? O que nós precisamos fazer? 그 짐을 하나님께 맡겨버리라고 O 말씀하십니다. Senhor ele disse para nós deixarmos esse fardo para com Deus. 우리 마지막으로 한 구절 찾아보겠습니다. Vamos ler o último, mais um último versículo. Salmos capítulo 55. Salmos capítulo 55, versículo 22. Salmos capítulo 55, versículo 22. Vamos ler todos juntos. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. 너의 근심, 걱정, 너의 짐을 하나님께 던져버려라 그랬어요. Tá aqui o cuidado, ele fala todo fardo, toda preocupação, jogue, deixe para o Senhor Jesus. 랑사가 던지는 거죠. O 랑사. lançar é jogar, não é? 네. 랑사, 네 cuidado를 하나님께 던져라. Então pega e lança para o Senhor. 그러면 엘리치 수스테라, 하나님이 너를 다 붙잡으실 것이다. E Ele te susterá, Ele te segurará. 결코 네가 요동하고 네가 흔들리는 것을 하나님이 결코 허락지 않으신다. Então, nunca permitirá que o justo seja abalado. 그러니까 우리는 죄짐만 하나님께 예수님께 맡기는 것이 아니라 구원받은 이후에 모든 어려움들, 근심들, 걱정들 그걸요 예수님께 다 맡겨야 돼요. Então, toda aquela preocupação, todo o fardo, toda a tristeza que eu tinha, eu preciso deixar tudo para o Senhor Jesus. 그렇게 하기를 주님은 원하셔요. Então, o Senhor, Ele deseja que seja assim. 하나님, 저에게 지금 이런 어려운 일이 있습니다. Ah, Senhor Deus, existe uma tal dificuldade assim para mim agora. 하나님 도와주세요. Deus, por favor, me ajude. 저의 짐을 하나님께 맡깁니다. Senhor Deus, eu vou deixar todo o meu fardo para o Senhor. 맡겼으니까 마음이 편안하게 가지셔야 E 돼요. já que deixamos com o Senhor, nós 그거에 podemos ter o 대해서 coração em paz. 내가 꾸이다도 하려고 하지 말라 그거예요. Então eu não posso tentar cuidar eu mesmo disso. 하나님 분명히 이렇게 약속하셨잖아요. Então nós, realmente, o Senhor, Ele já nos prometeu dessa maneira. 구원받은 그리스도인이 이 의인이 흔들리고 요동하는 걸 결코 허락하지 O Senhor, 않으신다. Ele jamais vai permitir que o cristão ele seja abalado. 여러분 오늘 안식일에 대해서 배웠습니다. Hoje nós aprendemos sobre o sábado. 구원받은 사람은 진짜 안식을 얻은 거예요. Uma pessoa que recebeu a salvação ganhou o 근데 verdadeiro sábado. 마귀는 자꾸 이 구원에다가 사람의 뭔 공로와 행위를 자꾸 더하려고 마귀는 만들어요. Mas o diabo ele tenta acrescentar cada momento mais obras humanas, obras deste mundo, a lei, cada momento mais disso. 여러분 우리는 오직 예수 그리스도의 은혜로 Então 구원받았잖아요. nós recebemos a salvação somente através da graça do Senhor Jesus Cristo. 그라사. 한국어로는 은혜, 그라사, 은혜, 그라사. Graça que chama 은혜 em coreano. 여러분 그라사, 지그라사가 공짜란 뜻이잖아요. 공짜. De graça significa o quê? Que não tem preço, não é? 아 그러니까 그라사는 공짜예요. 공짜. Então de graça, a graça quer dizer que não tem custo. 그라사로 구원받는다는 건요. 공짜로 구원받아야 되는 Então 거예요. de graça quer dizer que é franco, você só recebe. 근데 그라사로 구원받았다고 해놓고 자꾸 자기가 뭔가를 자꾸 빠가하려고 그래요. Mas 빠가. você recebendo isso de graça, você tentar pagar toda hora. 지그라사. 그러면은 오브리가도 하고 받으면 돼요. Então se alguém falar é de graça, você somente fala obrigado e receber. 근데 지그라사라고 했는데 자꾸 뭘 더 자꾸 빠가하려고 하면 그건 Ele, 잘못된 ele 겁니다. dizer, é de graça, mas você fala, eu quero pagar porque recebe isso. 우리는 갈라디아 교회 성도들처럼 어리석은 자들이 되면 안 돼요. Então nós não podemos nos tornar insensatos como as pessoas da igreja de Gálatas. 마귀는 지금도 계속 구원받은 그리스도인들을 넘어뜨리려고 우리를 속입니다. O diabo continuamente nos engana os salvos para tentar nos derrubar. 그래서 여러분 마귀는 자꾸 우리를 속이려고 하기 때문에요. 정말 조심해야 돼요. Então o diabo ele sempre tenta nos enganar, então nós precisamos tomar cuidado. 특히 요즘에는 그 유튜브가 사실 좀 걱정돼 유튜브. Então o que me preocupa muito é algo chamado YouTube hoje em dia. 유튜브는요 자기가 원하는 걸 골라 들어요.
No YouTube você pode ouvir o que você quiser, você pode assistir o que você quiser. 옛날 텔레비전 몇 개 채널이 안 됐기 때문에 텔레비전에서 방영해 주는 것만 뭐 보기 싫어도 그냥 볼 수밖에 없었는데 지금 유튜브 채널 너무 많기 때문에 자기가 원하는 것만 골라 듣습니다. Antigamente só tinha televisão, tinha canais religiosos, então você ouvia, mesmo você não querendo, você ouvia aquilo se você tivesse que ouvir. Mas no YouTube você agora pode escrever e achar o que você quiser de conteúdo. 유튜브는 근데 개인이 그냥 막 올리는 거기 때문에요. 그게 진짜인지 사실인지 거짓말인지 알 수가 없어요. No YouTube, qualquer pessoa, um indivíduo, ele pode postar, ele pode publicar o que ele quiser, então as pessoas assistem e não dá para verificar se é verdade ou é falso. 그 유튜브에 가짜 뉴스들이 너무 많잖아요. Então se olharmos no YouTube, existem tantos fake news que as pessoas falam. 근데 가짜 하나님 말씀도 너무 많아요. Mas existem também muitas palavras falsas do Senhor Deus. 하나님 말씀처럼 하는 것 같은데 가짜들이 막 거짓말들이 들어가는 Parece que é 거예요. a palavra do Senhor Deus, mas existe muita falsidade ali no meio. 그래서 여러분 유튜브를 통해서 막 여러 가지 말씀을 골라 듣는 거 그거는 굉장히 위험한 일입니다. Por isso que pela internet você ficar procurando palavras que você quer ouvir ou você quer ler, então isso é algo muito perigoso. 그래서 우리 영혼이 완전히 속을 수 있어요. Pode ser que nosso espírito seja enganado por essas 그래서 coisas. 우리 교회에서 수요일 날 또 유튜브로 말씀 링크가 보내지고 주일 날 또 유튜브 말씀이 이렇게 많이 이미 말씀이 있기 때문에요. 우리 교회에서 전해지는 말씀을 반복적으로 계속 들을 필요가 있습니다. Então nós precisamos cada momento sempre ouvir a palavra no domingo e ouvir a palavra que foi pregada também, sempre ouvimos, seja na quarta-feira também. 이게 한 번 들었다고 안 듣는 게 아니라 반복적으로 계속 듣는 게 필요해요. Então precisa ouvir continuamente, não é porque ouvi uma vez então não vou ouvir mais. 그래서 제가 전에 한번 말씀드렸던 것처럼 주일날 이렇게 말씀 들은 걸 집에 가서 저녁 때 유튜브로 다시 한번 듣는 것이 아주 좋은 습관입니다. Então, como eu já disse para vocês, é um ótimo costume você ouvir a palavra pelo domingo, pela manhã aqui na igreja e depois de noite vocês ouvirem novamente em casa. 우리가 마귀의 속임에 속아서는 안 Então 되겠습니다. nós não podemos ser enganados pela tentação do diabo. 기도하시겠습니다. Vamos orar? 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘 안식일에 참된 의미에 대해서 가르쳐 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a graça para nos ensinar sobre o sábado. 주님께서 저희에게 진정한 안식을 주셨습니다. O Senhor Deus nos permitiu o verdadeiro sábado. 예수 그리스도의 그 피로 우리의 죄짐이 이제 해결이 되었습니다. Agora todo o fardo do nosso pecado foi resolvido através do Senhor Jesus. 그 은혜에 감사합니다. Nós agradecemos por essa graça. 이후에도 우리에게 주어지는 여러 가지 어려운 짐들을 다 예수 그리스도께 맡길 수 있도록 도와주시옵소서. Agora toda dificuldade que nós tivermos, que nós possamos guardar e entregar para a mão do Senhor. 우리가 주님 앞에 가는 날까지 계속 마음의 안식과 평강을 누릴 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos permitir o descanso, possa nos permitir a paz, até que nós possamos entrar diante do reino do Senhor. 우리 가운데 마음에 어려운 짐이 있거나 무거운 짐이 있는 분들이 있다면 그 짐을 주님께 맡길 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus nos permita para que, se nós tivermos qualquer fardo, ou peso, ou cansaço, nós possamos entregar para o Senhor Jesus. 예수 그리스도를 믿음으로 마음에 진정한 안식을 우리가 누릴 수 있도록 Que ao 도와주시옵소서. crer em Senhor Jesus, que nós possamos usufruir da verdadeira paz e descanso. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.